Olá, eu sou Cris Amarante, arqueóloga, e o nosso tema de hoje é a Portaria 316 de 2019 do IPHAN. Gente, é uma portaria bem didática, que ela fala sobre os sítios arqueológicos. E ela é bem didática mesmo. Algumas portarias do IPHAN são bem assim, é para arqueóloga não errar no que vai fazer, assim, presta muita atenção. Então, no artigo 1 fala que ela estabelece os procedimentos para a identificação e reconhecimento dos sítios arqueológicos do IPHAN. E ela dá uma definição de sítio arqueológico no artigo 2. Sítio arqueológico é o local onde se encontram vestígios resultantes de atividades humanas do período pré-colonial ou histórico, localizado em superfície ou submersos, passível de contextualização arqueológica. Eu vou lendo ela, e comentando assim, artigo por artigo. Então, vai falar que os processos de identificação de sítios arqueológicos, quando da sua localização, consiste em sua delimitação, georreferenciamento, caracterização e contextualização. O que eu percebo que uma das coisas que essa portaria foi criada? Anteriormente, existe uma ficha de sítios no IPHAN, qualquer pessoa poderia preencher, não sei se essa portaria muda isso, se só arqueólogo ou arqueóloga preenche essa ficha, mas as pessoas, gente, eu já vi um registro de sítio que dizia assim, é um fragmento de cerâmica no meio do cafezal, e acabou, e tinha uma coordenada geográfica. Como que você define esse sítio arqueológico? Então, quando não existia essa portaria, aconteciam esses absurdos assim. Então, às vezes só tem uma coordenada geográfica e mais nada ali para dizer que é um sítio como que era. Então, essa portaria, ela coloca uma delimitação georreferenciada. Ela pede um polígono, então que você feche o tamanho do sítio. Então, o estabelecimento de limites horizontais do sítio dá-se-á pela verificação da área de dispersão dos vestígios de natureza arqueológica. Então, você vai documentar isso e ver, quanto aquilo se dispersa, assim, até onde vai. O estabelecimento dos limites horizontais do sítio deve ser feito por métodos interventivos em superfície, excetuando-se os sítios em que essa metodologia não seja necessária para a sua delimitação. Então, se os artefatos estão tão ali, aflorados, esse termo já meio caiu em desuso, mas para você entender, o objeto está todo ali em superfície, os artefatos, os fragmentos, e você consegue ver até onde vai aquilo, então fica mais fácil. Tem outros que você tem que ter métodos interventivos aí de sondagem para ver até onde o sítio vai. O georreferenciamento é o referenciamento do polígono, como eu expliquei, delimitado do sítio arqueológico ao sistema geodésico brasileiro, precisando a sua área e posição geográfica. E aí, no artigo 6, ele vai dizer bem direitinho, assim, tudo que tem que ter nesse cadastro do sítio. Uma síntese do bem, o tipo de sítio, então é um sítio de artefatos líticos, é um sítio de artefatos cerâmicos, é um sítio histórico, é uma pintura rupestre, é um sítio multicomponencial, tem tudo isso mais um pouco, então que tipo de sítio é esse? A classificação dos vestígios, a inserção desse sítio na paisagem, o contexto deposicional, o estado de conservação, importante, teve impacto, esse sítio, uma parte dele foi comida, ele está muito preservado, pouco preservado, nada preservado, o que aconteceu com o sítio. Então, isso também tem que constar ali no cadastro dele. E, claro, registro fotográfico, quanto mais rico, melhor. Aí ele fala que a contextualização explica, Que contextualização é esse que o IPHAN quer? É a interpretação dos dados referentes a dimensões temporal, espacial e cultural do sítio arqueológico, somada à correlação com outras informações como fontes documentais, orais, iconográficas e outros bens arqueológicos. No artigo 8, ele vai dizer que o reconhecimento do sítio arqueológico consiste na aprovação pelo IPHAN das informações apresentadas no processo de identificação e, consequentemente, homologação no cadastro oficial do IPHAN, porque há um tempo atrás era assim, você fez a ficha e o sítio já é sítio. Então agora o IPHAN faz uma avaliação dessas fichas, o que é bastante interessante. Nós ganhamos muito em termos de qualidade
Inclusive no artigo 10 ele fala que em algumas situações o IPHAN pode indeferir, né, e dizer, isso aqui que você está dizendo que é sítio, não é sítio, o que antigamente era muito remota a possibilidade disso acontecer. O artigo 11 diz que nas avaliações de impacto ao patrimônio arqueológico realizadas no âmbito do licenciamento ambiental, o IPHAN somente autorizará resgate ou salvamento do sítio arqueológico previamente reconhecido. Então, se o sítio não está lá no cadastro, não tem autorização de resgate ou salvamento. Então, primeiro faça a sua lição de casa e depois você trabalha. Entendedores entenderão. O arqueólogo responsável pela pesquisa em sítio arqueológico já reconhecido pelo IPHAN deverá adicionar todo o conhecimento proveniente da pesquisa arqueológica, tais como os derivados de resgate ou salvamento ao seu cadastro, tá? Isso é o artigo 12. Então, o sítio era cadastrado antes, só que você foi e fez uma pesquisa arqueológica no sítio. Então, obviamente, você coletou novos dados, novas informações, fez novas análises. E tudo isso novo sobre esse sítio arqueológico tem que constar do cadastro dele. Tem que ser feita uma atualização desse cadastro, o que é muito interessante também, porque depois, se vem um terceiro arqueólogo no seu lugar, ou uma arqueóloga, vai ter ali as informações da primeira pessoa que identificou, mais da segunda pessoa que fez resgate, salvamento, análise. Então, se tem informações muito mais ricas a partir dessa legislação aqui. Artigo 13. É garantida a proteção de todos os sítios arqueológicos, ainda que não identificados. O 14. Os procedimentos de identificação e reconhecimento não se aplicam aos sítios arqueológicos cadastrados anteriormente à publicação desta portaria. Casos omissos, artigo 15, serão deliberados pelo Centro Nacional de Arqueologia. E o último é que ele entra em vigor a partir da data de publicação, que foi em novembro de 2019. Bom, pessoal, essa legislação traz muita coisa interessante aí para nós, muita mais-valia, né? Um termo que se usa muito aqui em Portugal, esse mais-valia, uma coisa a mais. No Brasil não é tão visto como positivo esse termo mais-valia, mas vamos usar aqui positivamente. Então, ganha-se com isso. Porque antes era muito, vamos pôr uma expressão aqui, era bagunçado. Era bagunçado e não vou aqui falar mal do IPHAN, do governo, não sei o que, a gente tem que entender que a arqueologia ela foi se fazendo aos poucos. Então, a princípio, muitas pessoas que não eram da área, que nunca tinham estudado arqueologia, faziam cadastro, qualquer pessoa podia fazer cadastro. E a gente tem que agradecer, porque muita gente que tinha o mínimo de sensibilidade com o patrimônio contribuiu muito com informações sobre dados arqueológicos no Brasil. Mas à medida que hoje existem mais pessoas com esse conhecimento, mais estudos a respeito disso, então tudo que pode ser feito para melhorar o que foi feito a princípio é muito bem-vindo. E isso aqui é muito bem-vindo, claro, porque você ter poucos dados, ou dados desencontrados, ou dados incompletos, ou até dados errados, às vezes em termos de coordenada, antigamente não se tinha facilidade de colocar uma coordenada geográfica, não é como hoje que você tira uma foto no celular e você tem facilidade de recuperar uma coordenada geográfica por uma foto que você tira no Google e ela vai para o Google. Antigamente não era assim, né? Ou nem todo mundo tinha acesso a GPS, nem todo mundo sabia como fazia uma coordenada, então os dados eram muito desencontrados. Antigamente tinham sítios que uma vez eu ouvi a Rosana Najar falando sobre isso, de quando ela estava no IPHAN no Rio de Janeiro. E aí ela dizendo que tinha um sítio, era assim, lá na fazenda tal, perto da porteira tal, perto da onde tem árvore tal. Só que isso 50 anos antes, e anos depois aquela paisagem toda mudou e a descrição do sítio era assim. E onde fica isso hoje? Que já não tem mais essa porteira, já não tem mais essa árvore, já não tem mais esse caminho, já não tem mais esse nada que a pessoa está descrevendo aqui. Então, existe uma série de problemas desses cadastros aí antigos, porque eles eram feitos assim, a pessoa fazia na maior boa vontade, porque era o que tinha disponível na época. Mas agora que nós temos outras tecnologias, outros conhecimentos e pessoas mais preparadas, essa legislação veio bem a calhar positivamente para melhorar cada vez mais esse cadastro de sítios arqueológicos junto ao IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Se você quer ver outros vídeos aqui no canal sobre legislação, que aliás eu gosto muito de fazer vídeos sobre legislação, quanto mais a gente sabe, melhor a gente caminha aí nesse meio arqueológico. É importante saber sobre legislação para quem é da arqueologia.
não sei das outras áreas muito bem. Eu sei que o povo do meio ambiente também precisa entender muito de legislação, não se circula bem no ambiente se você está perdido em termos de legislação. Então, na arqueologia é a mesma coisa. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos seus comentários se você quer outro vídeo sobre isso, se você gostou de saber disso, se você quer mais informações sobre sítios arqueológicos, e até a próxima!